Olá, eu acabei de corrigir o seu texto e agora eu vou fazer uma videocorreção para a gente passar de forma mais detalhada em partes do seu texto e potencializar mesmo a sua aprendizagem sobre a sua produção, ok? Vamos lá? O tema proposto foi o mau comportamento e a agressividade crescente de alunos no ambiente escolar. As escolas são ambientes de aprendizagem e convivência social, seja ela pública ou privada. Atenção aí à concordância, sejam elas públicas ou privadas, porque senão fica parecendo que é a convivência social que pode ser pública ou privada. Mas, atualmente, isso tem se tornado difícil devido ao aumento considerável de violência nas escolas, que acaba por afetar todos os envolvidos na vida escolar. O mas, por convenção, a gente evita de usar no início das orações, né? Essa conjunção ela deve vir conectada à oração anterior, então depois de vírgula, e como você colocou um ponto final, opte pelo uso do porém ou do entretanto. O isso foi uma retomada inadequada. Então, opte, por exemplo, esse processo, né, porque você está falando sobre aprendizagem e convivência social, então esse processo tem se tornado difícil devido ao aumento. Acaba por afetar a todos os envolvidos na vida escolar. Então, atente-se a esses complementos que faltaram aí. Dessa maneira, é necessário analisar a longo prazo os efeitos da violência sobre o ambiente escolar. Atenção a todas as palavras-chave do tema, né? Mau comportamento, agressividade crescente, alunos e no ambiente escolar. Todas essas palavras são importantes de aparecerem aí na sua introdução para mostrar para o leitor que você compreendeu a proposta. Então, aqui na sua introdução, você fala de aumento considerável de violência nas escolas, mas não me mostra que você sabe que o tema é sobre agressividade e mau comportamento por parte dos estudantes. Então, muita atenção a isso, para que você não cometa o tangenciamento no texto. Isso não aconteceu nesse caso porque na sua argumentação você traz, de fato, todas essas relações do tema. Mas muita atenção, isso precisa estar explícito na sua introdução e também na sua tese. Em primeiro lugar, é importante citar a violência contra o professor. Infelizmente, tem se tornado comum ao passar dos anos, com destaque maior em escolas públicas, que é possível encontrar alunos armados, com drogas, etc. Então, vamos melhorar a estrutura. Em primeiro lugar, é importante citar a violência contra o professor, que infelizmente, tem se tornado comum com o passar dos anos. Lembrando que a palavra infelizmente traz uma conotação sentimentalista e deve ser evitada no tipo textual dissertativo argumentativo. Com o passar dos anos, e não ao passar dos anos, com destaque maior em escolas públicas, nas quais, você está falando de local, então nas escolas públicas, nas quais é possível encontrar alunos armados, com drogas, etc. Não usar etc. no texto, se precisar deixar assim de uma forma mais ampla, porque não vai poder citar todas as coisas, você coloca dentre outros, ok? Em relação a essa informação que você traz para o texto, é porque só nas escolas públicas, né? Só nas escolas públicas que esse problema acontece? Por quê? Né? E de onde você tirou essa informação? Para que não seja considerado senso comum, você precisa citar fontes dos dados, ok? Nesse sentido, é relativamente comum ouvir relatos de professores que sofrem ameaças de alunos que exigem determinadas situações imorais de interesse próprio aos professores. E aí ficou bastante confuso das situações imorais de interesse próprio. Precisa ser reformulada essa parte, porque de fato não consegui entender o objetivo dessa citação. E aí você trazer também, talvez o exemplo que você traz embaixo, né, que é o aluno exigindo notas, e aí talvez de uma forma violenta, você falar isso no parágrafo, na oração de cima, para substituir essa parte de situações imorais de interesse próprio, que ficou um pouco vago. Consigo entender a ideia que você quis trazer, mas ficou vago, ficou confuso. E aí você diz, como por exemplo, exigir uma nota maior mesmo não sendo justo. Atenção à expressão como, por exemplo, que você colocou depois de um ponto final, essa expressão especificamente deve vir depois de vírgula, como você usou em início, substitua por a exemplo disso, a situação e aí continua, tá? Desse modo, é expressamente notória a falta de segurança e respeito que os professores sofrem, portanto, é importante o aumento e controle de segurança nas escolas. Aí, muita atenção. A gente precisa sempre comprovar os dados que estão sendo apresentados, né? Então, eu coloquei aqui para você, parágrafo muito preso ao senso comum, procure trazer dados e informações relevantes que reforcem suas ideias e convençam o leitor de que você deve ser credibilizada pelo que foi dito.
ok? Em segundo lugar, é possível citar o bullying nas escolas que muitos jovens sofrem. Cuidado aí com a ambiguidade. Nas escolas que muitos jovens sofrem, é o bullying sofrido pelos jovens nas escolas, tá? Então, cuidado aí. Segundo a Agência Brasil, atenção ao complemento, 1 em cada 10 estudantes no Brasil é vítima frequente de bullying, bullying com letra minúscula. Ou seja, um número considerável de jovens que sofrem algum tipo de violência que possivelmente acaba por prejudicar seu desempenho escolar e até desenvolver traumas. Então, vamos melhorar essa parte? Ou seja, um número considerável de jovens sofrem algum tipo de violência que possivelmente prejudica seu desempenho escolar e pode até desenvolver traumas. Em vista disso, é necessário que o ambiente escolar seja um lugar de convivência saudável entre alunos. E aí, faltou você explorar como, né? Como que isso é possível? E por que não tem sido possível esse ambiente de convivência saudável? Por que o bullying ainda é uma realidade nas escolas, né? Então, trazer aí mais explicações sobre o que você quer dizer. Por fim, é expressamente importante a ação do Ministério da Educação, que deve, por meio de atividades, aumentar a afetividade entre professor e aluno, a fim de um respeito mútuo e de melhor convivência. Então, atenção, é expressamente importante a ação do Ministério da Educação, vírgula, que deve, vírgula, por meio de atividades, vírgula, aumentar a afetividade entre professor e aluno, e aí esse por meio de atividades como? Que tipo de atividades, né? Ficou bastante vago. Aumentar a afetividade. O que seria aumentar a afetividade entre professor e aluno? Como estabelecer essa relação? A fim de um respeito mútuo, então, a fim de proporcionar, né, de promover um respeito mútuo e de melhor convivência. Em suma, o Ministério da Educação deve administrar palestras sobre o bullying. Então, atenção, o Ministério Público deve propor às escolas que elas ministrem palestras sobre bullying de fito educativo, vírgula, para mostrar a importância da empatia e do respeito, então, da empatia e do respeito à diferença, atenção à crase. E aí, na próxima oração, você começa e assim, e aí cuidado, né? Não tem necessidade de colocar o e, afinal ele não está ligando nada, então você tira o e e coloca assim, vírgula, observa-se, observar-se-ia, né? E aí não há necessidade dessa construção aqui. Será possível observar uma sociedade que tem respeito e amor ao próximo. No mais, eu acho que é importante você explorar um pouco mais essas questões do bullying, por que ele acontece, né? Falar talvez um pouco sobre a desvalorização da imagem do professor, da falta de responsabilidade familiar, que às vezes proporciona, né, um ambiente muitas vezes violento por causa da falta de respeito. Isso não é ensinado dentro de casa e aí isso traz como consequência um ambiente violento. Então pense em todas essas coisas, mande suas dúvidas para nós e é isso. Até a próxima, bons estudos.